Então, na origem do projeto, está à vontade de trabalhar em conjunto, essa é a primeira base. Depois surgiu também um convite do Largo Residências, para fazer uma peça que era uma instalação. E pronto, juntou-se um bocadinho, acho que a fome à vontade de comer. Então, com esse desafio, surgiu essa primeira peça. E depois, no decorrer da criação dessa primeira peça, para esta encomenda do Largo Residências, hum, começámos a perceber que havia assim uma vontade de fazer florescer, quase como um cogumelo, e de organizar os trabalhos de criação de uma forma, com esta ideia de coleção. Na ressaca dessa primeira experiência ficámos com essa sensação. E pronto, e depois dessa primeira experiência fizemos esse batismo da dança de materiais inertes, não é? O primeiro item foi essa peça, chamava-se Vento, essa encomenda que agora referi. E pronto, e a partir daí começámos mais ou menos ao ritmo de uma peça por ano, a fazer instalações e espetáculos. Sim, ou seja, tem sido um processo de, pronto, como o Simão diz, ou seja, nós começamos juntos, eh, eh, ou seja, a vontade de começar juntos, que depois, por sua vez, ou seja, une um bocadinho o trabalho individual de cada um, não é? E por exemplo, nesse exemplo que o Simão estava a dar de início da coleção, que é o vento que se transformou numa peça de instalação, mas na verdade o convite foi feito para portanto, o Largo, onde eles convidam uma bailarina e um compositor, né? Mas na altura lembro-me que foi assim uma escolha, se calhar até mais da minha parte, de não querer pôr o corpo como foco principal ou como mediador ou como e então é daí que começa ou que continua também a minha vontade de trabalhar e de coreografar materiais, não é? E no fundo estas coisas inertes, não é? Que nós vimos a chamar e portanto por causa disso de repente os formatos isto ampliou os formatos, ou seja começou a haver de facto uma vontade um encantamento sobre fazer peças que não são só performance ou espetáculos, né? Que são também instalação. Hum, Pronto, e que está ligado, eu acho, assim, a uma coisa transversal desta coleção, que é também uma vontade de fazer peças eh, hum, que durem no tempo e que sejam de contemplação, não é? Porque uma das questões que eu acho que são a base também desta coleção é, hum, é que tempo é que nós damos à contemplação ativa da nossa envolvente, não é? Então, estes vários formatos permitem tempos diferentes de contemplação e isso interessa-nos. Eu acho que eles não só se confundem, como em muitos casos eles são mesmo a mesma coisa. E são a mesma coisa porque sem movimento não há som. O som é um fenómeno que carece de haver movimento. Normalmente nós olhamos para o som como uma coisa muito abstrata e que é bem imaterial, não é? Mas depois há o estudo da física do som, que é um lado muito técnico, mas pelo qual eu sou bastante obcecado como músico e como artista desde há muito tempo. Ahm, do lado da Marta a mesma coisa, não é? De outra maneira, acho eu, mas há um lado muito. Há sempre um lado muito técnico no trabalho dos artistas em geral, acho eu. Mais ou menos assumido, essas reflexões existem, né? Quando uma pessoa domina o movimento do seu corpo a um extremo de saber a diferença entre isto e isto, e que eh, não pode ser de qualquer maneira, não é? É um corpo chamado um corpo tecnológico, até é uma expressão da Maria Ramos, não é? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que aqui, em muitas circunstâncias, o som gera o movimento, ou seja, é o som que é o motor das tais partículas inertes. Então começámos muito nesta brincadeira de coreografar
materiais que normalmente são mais parados, por assim dizer. Eu digo normalmente porque se nós olharmos para um tempo geológico muito grande, por exemplo, eles não estão assim tão parados, estão parados à nossa escala de viver 80 anos ou assim. E então, em muitos casos, o som e o movimento são a mesma coisa. Pronto. E nós começámos a investigar em que medida então é que eles podem ser a mesma coisa e em que medida é que o movimento de um altifalante, por exemplo, quando está preparado para percutir uma membrana, que é uma das peças que nós temos usado na coleção, como se fosse uma espécie de timbal gigante, 2,40 m de diâmetro, e o impacto desse som na membrana vai fazer com que os materiais vibrem e esses materiais vão ser mesmo coreografados ou vão ser, digamos, analisados o comportamento desses materiais, dessas partículas ou usamos muito sementes, vão provocar desenhos em função da maneira como a membrana está a vibrar. Pronto. São experiências que normalmente são apelidadas de cimática, né, que é o estudo científico da maneira como o som pode impactar ou gerar formas, né, e acontece em muitas instâncias. Mas depois nós começámos mesmo a tentar articular isso com a poética, que a Marta estava a dizer, da contemplação. Nós fazíamos aquilo é meio hipnótico, e depois começámos a cruzar ou a tirar elementos dessas experiências para coisas mais performativas, para digamos, impactar o corpo da Marta noutras instâncias, e começámos mesmo a trabalhar essa instância em que o som é movimento e o movimento é som. Pronto. De uma forma muito, como é que se diz? Quase de uma forma muito tácita, não é? Tacitamente o som é movimento e o movimento é som. Então trata-se de perceber a partir dessa constatação e dessa questão mais tácita, alavancar as questões mais poéticas e mais artísticas a partir daí. Então, a partir do momento onde pessoas como o John Cage disseram que o silêncio também era música, a partir do momento em que esta música de fundo, que eu não sei se entra neste microfone, está aqui e que nós temos, porque estamos na cidade, temos um motor que agora apareceu lá ao fundo, temos pássaros dos vizinhos, a partir do momento em que a nossa atitude de contemplação dita o que é que pode ser música, não é? A partir do momento em que nós paramos para contemplar, isso já pode ser música. Aqui há uma transladação desta ideia, né, para o movimento. Né? Uma coisa que é inerte ou que contextualmente é vista por nós, na maior parte dos casos, como uma coisa que não se mexe, como uma rocha, na verdade tem movimento, né? As placas continentais estão-se a afastar X milímetros ou X centímetros por ano. E portanto, nós, num certo modo, acho que este projeto tem feito ampliar a nossa área de ação disciplinar, através de uma dinâmica transdisciplinar. Pronto, e nessa medida, a inércia pode ser movimento, na medida em que a ausência de movimento pode ser dança e pode ser lida enquanto tal, não é? E portanto há sempre este jogo entre, assim como o ruído pode ser música, não é? Assim como estar parado pode ser uma coisa que muito expressiva em termos de movimento, dependendo do contexto. Pronto. Então, lá está. Acho que nós acabamos por partir de coisas muito tácitas para depois explorar a dimensão poética dessas dinâmicas. Portanto, eu que não sou o coreógrafo nem o bailarino, se eu responder porque é que a inércia pode ser uma coisa interessante em termos coreográficos, acho que é um bocadinho esta a dimensão em que nós nos articulamos. Sim. Sim, ou seja, agora estava a ouvir o Simão e estava a pensar que há nesta troca de ideias, não é?
seja, todas as informações, não é, em movimento. Eu lembro, nós até usámos esta palavra, já não sei bem onde é que foi, não sei se foi, olha, se foi na construção do site, mas houve uma altura que nós sentimos mesmo que todas as informações em movimento parece que reclamam um ato coreográfico ou um ato de composição, não é? Porque depois junta estas ideias que o Simão também nomeou a isso, quer dizer, a estes delírios de composição coreográfica, de composição musical, ou seja, experiências e aquilo pelo qual, por exemplo, eu fui informada, não é, no meu percurso também como bailarina, não é, está presente em peças de instalação, por exemplo, e por aí fora. Então, para começar, ela foi uma encomenda do Departamento de Necessidades Educativas Especiais, ligada às questões dos museus da Fundação Carlos Gulbenkian, para o Dia da Arte Acessível. Portanto, logo aí eu tenho vindo a trabalhar pontualmente, mas até com certa regularidade com esses públicos. A Marta também já tinha um interesse prévio, tinha feito também uma formação de uns meses, eu não me lembro do nome do coreógrafo americano. É o Danceability, portanto, que toca públicos, não é? Pronto. Quando surge esse desafio, o desafio era criar uma peça que pudesse conversar com esta questão da contemplação, que em princípio é uma coisa aberta a todas as condições, ou seja, já o gesto de contemplar parece ser tão óbvio, mas às vezes tão difícil, mas num certo sentido, reunidas as condições, até tem poucos requisitos, não é? Não precisa de uma infraestrutura específica, não precisa de um tempo específico, não precisa de um recurso monetário ou outro específico. Uma pessoa para e contempla. E qualquer pessoa, de qualquer condição, pode fazer isso, não é? Por outro lado, nós parece que precisamos de circunstâncias também muito específicas, culturalmente falando, para efetivamente parar e estar nesse gesto. Pronto. Quando criámos o Move Disso, pareceu-nos que podia ser interessante fazer essa articulação e criámos esta peça com esta especificidade para este público, com uma série de cuidados, não só no sentido em que a maneira como o público chega, as questões mais materiais dos acessos às cadeiras de rodas e desse tipo de lógica. Preparámos também uma lógica onde o público tem alguma envolvência numa parte do espetáculo, portanto o público acaba por vir até à área de representação, numa dinâmica de participação durante o espetáculo. E pronto, para além disso, também começámos a desenhar dinâmicas em que o som serve quase de massagem, ou serve quase quando eu digo massagem, é a exploração de ondas e de sons muito graves, não é? Que têm a capacidade de afetar mais diretamente o teu corpo, não é? Quando nós estamos numa discoteca ao pé de um subwoofer ou com altifalantes muito grandes, também estamos a receber esse impacto físico e ele é muito mais importante do que aquilo que a gente possa julgar. Então há essa exploração que depois tem uma série de especificidades neste trabalho e no Move Disso também, de usar o som e o som grave como digamos uma espécie de chave de acesso à tua como é que eu ia dizer, à tua percepção ou ao aspecto mais neurocientífico no sentido da percepção, onde tu acedes a partes que não precisam obrigatoriamente de intelectualização, não é? A mesma coisa que acontece quando tu tens uma intuição e a tua barriga faz qualquer coisa e tu parece que já sabes que aquilo vai correr mal, mas não sabes ainda bem porquê. Pronto. Então nós também vamos acreditando que há uma série de subliminares, tanto na dança, que não usa palavra, como no som,
que têm esta capacidade, não é, de alavancar. Isto é importante porque nas necessidades educativas especiais, porque acaba por ter uma série de ingredientes que são comuns a toda a gente, independentemente das tuas capacidades cognitivas, por exemplo, que nós valorizamos muito. Então, pronto, acho que estes foram um bocadinho os elementos que nós fomos articulando. Por um lado, esta coisa de contemplar a tal tela de 2,40 m, que tem um desenho de luz também, com a ajuda do Zeca Iglesias e de outras pessoas que se vão juntando pontualmente à nossa equipa. Pronto, no fundo, esse desejo vem dessa e vem também articulado com os formatos, não é? Nós queríamos, nesse Cardinal 3, queríamos muito trabalhar a black box. Queríamos voltar a trabalhar um espaço que tivesse todo preto à volta, não é? Em que nós íamos conseguir controlar a luz sobre esse objeto cenográfico, escultórico, que nós já tínhamos, digamos, masterizado, por assim dizer, nas peças anteriores. E, portanto, essa dinâmica com as acessibilidades e com pessoas de várias condições e que têm diferenciais na maneira de observar o mundo, na maneira de o percepcionar, não é? Foi um desafio que nós gostámos muito de abraçar. Na verdade, quando começamos a refletir um bocado sobre esta questão, chegamos sempre à conclusão que todos nós temos necessidades educativas especiais. Ou seja, todos nós temos necessidade de atenção especial, não é? Há uns que, se não houver, se nota mais, e há outros que disfarçam melhor. Mas, na verdade, todos precisamos. Não, eu acho que não. Ou seja, acho que não se vai fechar. Nós temos estado a fazer uma peça por ano, não é? E de facto não sabemos ainda se será num próximo ano, ou seja, não temos data marcada para um próximo cardinal, não é? Porque as peças estão organizadas por cardinais, não é? Portanto, temos esta última que fizemos, Cardinal 6 Propagação, que vamos apresentar agora no Convento de São Francisco, que é uma instalação. Mas, quer dizer, temos uma série de ideias e de coisas que queremos desenvolver. Não sabemos bem ainda quando, talvez no próximo ano, mas isto agora também tem a ver aqui com calendários e questões mais práticas. Mas é giro perguntar isso, porque uma das coisas que eu também queria referir, não é que este trabalho da coleção tem sido também, para mim, novo, no sentido em que as peças, ou seja, cada peça é uma novidade, obviamente, e é uma pesquisa nova, mas elas também têm heranças de itens anteriores, pronto. E então esta coleção, ou seja, este ritmo de uma peça por ano, não é? Acho que também tem um bocadinho a ver com essa característica, essa natureza, ou seja, alguns elementos, alguns objetos, instrumentos que nós também que nós construímos, não é? Que nós inventamos durante o processo, são às vezes objetos que são o centro de um dos cardinais, uma das peças, não é? E que se calhar num outro cardinal e numa outra peça elas são, como eu costumo dizer, personagens mais secundárias, ou estão mais na periferia, ou pronto, e vice-versa, estamos sempre a alternar e portanto, isto para dizer o quê? Que por causa desta natureza há mesmo a vontade de continuar, porque há uma série de materiais e de pesquisas que fomos fazendo que estão ali mesmo a chamar por nós, né? e que nos apetece pegar, e tem sido um gosto também esta maneira de trabalhar, porque é meia, e por isso eu digo também um bocadinho novo, que é, eu sinto que ela não acaba ali, e portanto não há, ok, nós congelamos naquele momento, fazemos um espetáculo, mas há esta, pronto, continua a haver este bichinho, esta curiosidade de desenvolver mais aquele elemento, ou mais aquele elemento. Pronto, e portanto temos assim uma série de ideias que queremos mesmo pôr em marcha. Sim.
não é? Há uma ideia também meio historiográfica, né? Nós todos somos uma herança daquilo que já aconteceu antes. Isto é verdade na biologia, é verdade numa série de instâncias. E aqui esta vontade, como a Marta estava a dizer. Vamos imaginar, nós criamos um objeto cenográfico que era. São 8 altifalantes pendurados por fios de nylon. Ele é manipulado, é quase uma marioneta, isto no Cardinal 4 no ar. E depois foi tão bom trabalhar com aquele material, não é? Sim, porque inventar, Dissemos, construí-lo, não é? Foi um tempo de... vamos fazer uma instalação só com este objeto cenográfico. Ficou batizado como o balancé, e o Cardinal 5 é o balancé, que é uma espécie de hipérbole do estudo do que é que esse objeto cenográfico do outro espetáculo permite. Portanto, é uma espécie de zoom in num elemento do outro espetáculo. E eu concordo com a Marta, é uma maneira que tem sido muito, não é desafiante, é muito agradável de trabalhar, permite-nos nós abraçarmos os vários desafios. Sei lá, para o próximo Cardinal 7 está aqui na calha convidar um terceiro elemento para estar em palco. Pronto, não vale a pena revelar muito, mas provavelmente alguém do desenho que vem, digamos, com um riscador estar em palco, né? Ao vivo, com um riscador ao vivo, de desenhar ao vivo. E isso surge por causa de outras experiências que vêm de trás, que às vezes são para nós é muito óbvio, fazer um espetáculo implica deixar no lixo muito material, não é? E existe uma espécie de amnésia positiva, né? Tu estreias, fazes uma série de escolhas, chegas a um objeto que tu antes de mais nada, nós estamos emocionalmente muito ligados, né? Porque fizemos esse processo de o criar, de o apresentar, e depois deixamos no lixo uma data de material que vem, às vezes fica na gaveta, outras vezes desaparece completamente, às vezes vais consultar blocos de notas e vês, pá, já nem me lembrava, isto era interessante. E há outros que são repescados naturalmente, noutros processos, etc. E aqui essa lógica está muito oleada, não é? É muito fácil na nossa lógica perspectivar o próximo passo. Depois também esta coisa de poder apresentar em formato de espetáculo e em formato de instalação também acaba por permitir parcerias dispares, não é? Nós conseguirmos temos também muita vontade de fazer algumas parcerias mais na área das artes visuais, nesta lógica transdisciplinar, não é que nós de repente nos batizamos de artistas plásticos, não é isso, mas perceber em que medida é que esse diálogo entre áreas disciplinares pode acontecer, aliás, como tem vindo a acontecer com outros artistas e com as instituições em geral. Portanto, esse diálogo de perceber como é que a tua visão como músico, ou no caso a visão de um coreógrafo, pode informar a criação de um objeto de instalação ou de um objeto de artes visuais, propriamente dito. Normalmente são sempre objetos tridimensionais, mas, por exemplo, por causa disso surge também este interesse de convidar uma pessoa especificamente da área do desenho, ou casos onde o Festival X convida uma pessoa das artes visuais para criar um espetáculo e perceber como é que essa cabeça vai informar ou vai pensar o espaço performativo. E, portanto, essas movimentações têm-nos interessado muito por variedíssimas razões. Interessa-nos mesmo alguém que venha, é isso, fazer essas movimentações, porque também é o tema, não é, desta coleção é sempre sobre isso, ou seja, mesmo esta questão dos objetos. Se por um lado isto, eu estava a dizer que é novo para mim no sentido em que, ou seja, por um lado, quando tu fazes criação, de facto, há montes, como tu dizes, há montes de materiais que ficam e que tu sentes que são potenciais para outras vezes. E aqui no caso isso acontece também,
Mas o que é interessante é que não há medo sequer e isso sim é novo e é muito fixe, que é não teres medo nenhum até de repetir aquele material, porque o que está em causa ali não é nem o medo da repetição, é mesmo o permitir-te ser afetado por aquilo de outra forma, não é? Ou seja, e tu influencias aquele objeto de uma maneira que não influenciaste na peça anterior e ele a mesma coisa, ou seja, pela maneira como está no espaço, enfim, por N, Sim, N coisas. a instalação Cardinal 5 Balancé tem aquele elemento que é usado como objeto cenográfico, mas ele não tem nada a ver em termos de som, nem em termos de disposição, está fixo no espaço, não é móvel, pronto. Sim, Eu concordo muito sim. com o que tu E estás a trazer dizer. mais pessoas ou fazer este cruzamento, né, com outras pessoas e pessoas de outras áreas faz-nos todo o sentido, pronto. Tal como estes objetos e né, estes, como é que se diz, cruzamentos, entre pessoas e entre coisas. Muito obrigado a ambos. Obrigado. Obrigada, Pedro.